Regulamentação da Cooperativa de Eletricidade de São Lugero. O setor elétrico brasileiro. O direito administrativo brasileiro, através da Constituição Federal de 1988, define que a exploração dos serviços e instalações de energia elétrica deve ser realizada diretamente pela União, o governo federal. Estabelece ainda que a prestação do serviço público de energia elétrica, quando não realizada diretamente pelo poder público, deve ser feita indiretamente através da delegação do serviço sob regime de concessão, permissão ou autorização, com contrato firmado por meio de processo de licitação. Historicamente, tais serviços eram explorados pela União. Porém, a partir da década de 1990, buscando eficiência e autonomia econômica, o setor elétrico começou a passar por reformas estruturais em sua forma de operação. Como resultado destas reformas, os segmentos de geração, transporte e comercialização de energia, até então realizadas por empresas públicas, passaram a ser administrados e operados por agentes distintos de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Essa reforma ficou conhecida como Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro. Posteriormente, em 2004, o setor elétrico passou novamente por mudanças e reestruturações, sendo instituído o novo modelo do setor elétrico, que teve como objetivos principais garantir a segurança no suprimento, promoção da modicidade tarifária e promoção da inserção social, em particular pelos programas de universalização como o Luz para Todos. Estrutura institucional do setor. Como visto, nos últimos 20 anos, especialmente entre 95 e 2004, o governo federal realizou diversas medidas ou reformas institucionais no setor elétrico brasileiro. Atualmente, no âmbito político ou nas atividades de governo, tem-se Congresso Nacional, Presidência da República, Conselho Nacional de Política Energética e o Ministério de Minas e Energia. No âmbito da regulação e fiscalização, a ANEEL figura como agente principal, sendo auxiliada pelas agências estaduais. No âmbito do mercado, temos a geração, transmissão, distribuição e comercialização, sendo realizada por agentes públicos e privados, com o controle, coordenação e planejamento feitos pelo CCEE, ONS e EPE. Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Como visto, a Constituição Federal de 1988 atribuiu diversos serviços públicos à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, com destaque à União, que possui, entre outras competências, a de explorar diretamente ou indiretamente, mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica. Nesse caso, o governo federal continua com a titularidade e o sujeito apenas executa o serviço através do contrato de concessão ou permissão de serviço público, sob fiscalização do Estado, através da agência reguladora ou ANEEL, no caso do Serviço Público de Energia Elétrica. Portanto, a ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem a finalidade de regular e fiscalizar os serviços públicos de energia elétrica, ou seja, a produção, a transmissão, a distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. Entre competências da ANEEL, suas principais funções são fiscalizar as concessões e permissões para a prestação de serviço público de energia elétrica, zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, zelar pela qualidade dos serviços prestados, supervisionar a exploração dos serviços hídricos brasileiros, definir a estrutura tarifária e autorizar os níveis propostos pela empresa. Em resumo, a ANEEL tem como objetivo regular e fiscalizar o serviço de distribuição de energia elétrica, definindo regras de qualidade, bem como os valores a serem cobrados ao consumidor, zelando pelos direitos e deveres dos envolvidos de maneira equilibrada.
Distribuição de energia elétrica. A distribuição de energia elétrica consiste do transporte de energia até os consumidores finais. A prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no Brasil atualmente ocorre mediante concessão, permissão ou autorização do poder concedente, à União, a empresas públicas ou privadas, sendo concessão, delegação de serviço público de distribuição de energia elétrica mediante contrato de concessão a uma grande distribuidora. Permissão, delegação de serviço público de distribuição de energia elétrica mediante contrato de permissão a uma cooperativa de eletrificação, até então rural, que passou pelo processo de regularização como permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. Neste caso, exige-se que a cooperativa distribua energia elétrica a público indistinto, urbano e rural. Autorização é a delegação de serviço público de distribuição de energia elétrica mediante contrato de autorização a uma cooperativa de eletrificação que ainda não tenha passado pelo processo de regularização como permissionária ou a uma cooperativa predominantemente rural, que não reúna os requisitos para se tornar permissionária, mas que detém a propriedade e opera as instalações de energia elétrica de uso privativo de seus associados, de modo que as cargas se destinam ao desenvolvimento de atividade predominantemente rural, sendo classificada como uma classe especial de consumidor rural. Em outras palavras, a permissionária atua de forma regularizada, dentro de uma área determinada, atendendo os consumidores rurais e urbanos. Já a autorizada, por outro lado, é proprietária de ativos de energia elétrica e atende somente a cooperados situados em áreas rurais. Cooperativas de eletrificação rural. Até 1962, não se deu à eletrificação rural um tratamento próprio e adequado, como também não se pensava em subsidiar o serviço. Pelo contrário, as regras existentes na época, se não diretamente, mas por via de consequência, dificultavam o desenvolvimento da eletrificação rural, em razão do dimensionamento econômico que era dado ao problema. Por conta de tais circunstâncias, sempre esteve presente a convicção de que era necessário subsidiar tal atividade e criar um agente que estivesse realmente adaptado a essas intempéries. Como forma de mitigar ou até mesmo eliminar esse problema, encontrou-se no cooperativismo um importante aliado no fomento da energia elétrica nessas regiões. Nesse contexto, surgiram as cooperativas de eletrificação rural, como forma de atender as regiões rurais no interior do país, até então com pouco ou nenhum acesso à energia elétrica, visto que o mercado rural não era atraente às concessionárias. Cooperativa de Eletricidade de São Lugero. São Lugero já havia passado por uma experiência em matéria de cooperativismo em 1936, com a fundação da Cooperativa Agrícola de São Lugero, no qual teve um papel importante no desenvolvimento econômico e social da região na época. Porém, o fator que alavancou o crescimento comercial, industrial e agropecuário no município foi a expansão da energia elétrica, em especial a constituição da Cooperativa de Eletrificação Rural de São Lugero, a Sergero, em 1963, logo após a fundação do município, em 12 de junho de 1962. A Sergero iniciou suas atividades em 9 de agosto de 1963, através da cooperação de 162 associados que na época necessitavam de energia elétrica nas propriedades rurais ou de melhorias nas poucas redes de energia elétricas já existentes. A energia até então era fornecida por apenas iniciativas privadas, sendo insuficiente para a população. Processo de regulamentação das cooperativas de eletricidade. As cooperativas implantadas logo desenvolveram um mercado que passou a se expandir no decorrer dos anos. O crescimento natural, tanto do campo como das cidades, acabou mudando o perfil de atuação da maioria dessas cooperativas, propiciando oportunidades para que elas atendessem a consumidores indistintos,
ou seja, rurais e também urbanos, algo que o Decreto 62.655 de 1968 não permitia, tornando as possuidoras de características semelhantes às concessionárias. Desse contexto, e em meio ao projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro na década de 90, somado à publicação de leis e decretos, iniciou-se um processo no âmbito nacional de regularização das cooperativas de eletrificação rural, possibilitando duas formas de enquadramento, onde o papel reservado poderia ser continuar, de certa forma, a serem consideradas como um consumidor de energia para uso privativo de seus associados, enquadradas na modalidade de autorizadas, ou para aquelas que atendem o público indistinto, urbano e rural, atuar regularmente como prestadoras de serviço público de distribuição de energia, sob a forma de permissionárias, conforme prevê o Decreto 62.655 de 68. Sendo assim, em 1999, a ANEEL estabeleceu um prazo para que as cooperativas formalizassem o pedido de regularização. A formalização dos pedidos teve início em 2002, estando hoje, segundo a ANEEL, 74% das cooperativas de todo o Brasil regularizadas, ou seja, 38 cooperativas regularizadas atuando nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Paraná e Santa Catarina, e 14 cooperativas passíveis de serem enquadradas como permissionárias, mas que não aceitaram ou não se enquadraram no sistema de coleta de dados e simulação de tarifas a serem aplicadas a partir da outorga da permissão. Porém, diante das conclusões da Audiência Pública 62 de 2015 e da edição da Resolução Normativa 704 de 2016, que definiram a nova metodologia para a revisão tarifária das permissionárias, parte das 14 cooperativas autorizadas aderiram em setembro de 2016 aos termos propostos pelo PRORET 8.4 e, deste modo, após os procedimentos de enquadramento, passarão a ser consideradas permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, entre elas a CEGERO. Atualmente, enquanto que a efetivação do contrato das que aderiram não seja efetivado, o Brasil possui 63 concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, 38 permissionárias e 14 autorizadas. Regulação técnica e econômica. Dessa forma, além de prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica sob condições do contrato efetuado, a CEGERO, através de resoluções, portarias e outras normas, passará a ser fiscalizada e regulada sob dois aspectos fundamentais: a regulação técnica e a regulação econômica. A regulação econômico-financeira visa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de modo a manter um nível tarifário que não seja tão baixo ao ponto de inviabilizar as atividades da cooperativa e nem tão alto ao ponto de onerar o consumidor ou associado. Já a regulação técnica comercial tem como foco a qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica e das relações com os consumidores, visando assegurar a prestação do serviço adequado. Ou seja, o objetivo da ANEEL será regular e fiscalizar o serviço prestado pela CEGERO a seus consumidores e associados, de modo que continue distribuindo energia elétrica com qualidade e eficiência a um preço justo e equilibrado, ou seja, num valor que não seja tão baixo ao ponto de inviabilizar a continuidade da CEGERO e nem tão alto ao ponto de prejudicar o consumidor. Em resumo, a Constituição Federal de 1988 atribuiu diversos serviços públicos à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, com destaque à União, que possui, entre outras competências, a de explorar diretamente ou indiretamente, mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica. As cooperativas de eletrificação rural, no início, distribuíam energia elétrica basicamente para o meio rural, sendo inclusive esta a sua finalidade. Porém, logo desenvolveram um mercado que passou a se expandir no decorrer dos anos.
O crescimento natural, tanto do campo como das cidades, acabou mudando o perfil de atuação da maioria dessas cooperativas, propiciando oportunidades para que elas atendessem a consumidores indistintos, ou seja, rurais e também urbanos, algo que o setor elétrico não permitia, tornando-as possuidoras de características semelhantes a concessionárias. Diante deste contexto, e em meio ao projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro na década de 90, iniciou-se um processo de regularização das cooperativas de eletrificação rural, possibilitando duas formas de enquadramento: continuar como consumidor de energia para uso privativo de seus associados rurais, enquadradas na modalidade de autorizadas, ou, para aquelas que atendem o público indistinto, urbano e rural, atuar regularmente como prestadoras de serviço público de distribuição de energia, sob a forma de permissionárias. Das 52 cooperativas de distribuição de energia elétricas existentes no Brasil atualmente, a Cegero e outras 13 cooperativas até o ano de 2016 não haviam sido regularizadas, por não aceitarem ou não se enquadrarem no SINCOR, Sistema de Coleta de Dados e Simulação de Tarifas a serem aplicadas a partir da outorga da permissão. Porém, diante das conclusões da Audiência Pública 62 de 2015 e da edição da Resolução Normativa 704 de 2016, que definiram a nova metodologia para a revisão tarifária das permissionárias, parte das 14 cooperativas autorizadas aderiram em setembro de 2016 aos termos propostos pelo PRORET 8.4 e, deste modo, após os procedimentos de enquadramento, passarão a ser consideradas permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, entre elas a Cegero. Tornando permissionárias, essas cooperativas passam efetivamente a fazer parte do quadro de agentes do setor elétrico brasileiro, sendo prestadoras de serviço público de distribuição de energia elétrica. E ao prestarem o serviço público, precisam obrigatoriamente se adequarem às condições impostas pelo poder concedente quanto à qualidade da prestação do serviço e à modicidade tarifária. Para regular e fiscalizar se estes serviços estão sendo cumpridos de acordo com os padrões mencionados, surge a figura da ANEEL, Agência Reguladora do Setor Elétrico Brasileiro, responsável por estabelecer condições ou exigências para que os serviços prestados à sociedade funcionem com qualidade, segurança e tarifas justas, tendo como visão proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. A exemplo das demais cooperativas de energia elétrica, a Cegero passará a operar diante de um contexto desafiador. Precisará ser eficiente em suas operações, reduzir seus custos e despesas operacionais, cuidar para não prestar um serviço de má qualidade e zelar pelas demais condições do seu contrato de permissão. Necessitará, portanto, de uma gestão excelente e profissional, voltada a aumentar a qualidade dos serviços prestados, ao mesmo tempo em que mantenha modicidade tarifária através da eficiência operacional, lembrando que as empresas realizam suas operações e seus processos por meio de pessoas. Seus resultados dependem de esforços que vão desde seus sócios e dirigentes até os colaboradores nas posições mais básicas. E o que esperar desta cooperativa que orgulha tantos associados no futuro? Assim como há 53 anos atrás, na fundação, existiam muitas dúvidas e incertezas. Atualmente, por mais que exista uma boa gestão, cautela nas decisões, seriedade e responsabilidade nas ações, a única certeza que o Conselho Administrativo tem e os sócios devem ter é que no futuro, se existirem tribulações, haverá união, coragem e determinação para que o êxito seja uma constante e bons frutos sejam colhidos.